Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bora bater um papo aqui rapidinho em relação às SAFs. Vimos aí umas matérias, umas notícias de que a SAF do Bahia e a SAF do Botafogo, né, são os melhores SAFs atualmente. Bahia fica em segundo lugar nas pesquisas. E aí a gente veio conversar, debater um pouquinho sobre isso. Tem um videozinho também para eu soltar aqui de um podcast, já a gente vai ver relacionado a isso, né? Comparação das SAFs. Antes de eu começar, rapidão, vai aí, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, que é de extrema importância para o YouTube entender que vocês estão gostando do canal. Se inscreve, deixa o like, compartilha para chegar mais pessoas. E é isso, bora lá. O que acontece, gente? Pelo que eu ando vendo, pesquisando, às vezes eu vejo algumas coisas assim, comparados, né? Na minha cabecinha, acho que virou até uma rivalidade de SAF. Posso estar enganada, mas achei interessante trazer esse vídeo aqui. Algumas comparações entre a SAF do Bahia e do Botafogo. Lembrando que o Botafogo é praticamente nosso freguês já, né? O Bahia ganha todas, quando não ganha, empata. O Botafogo não consegue ganhar do Bahia, para lá que vai. O que acontece? Há algumas comparações relacionadas a SAFs, porque o Botafogo teve um resultado imediato, né? Botafogo que foi campeão de Libertadores, Brasileirão e tudo mais. E a do Bahia, pelo tempo, ainda está naquele prazo que a gente já sabe, né? Médio a longo prazo, caminhando. Só que o Botafogo está dando esse resultado de títulos explícito, né? O Bahia está construindo o interno da casa, vamos falar assim, né? O Botafogo já construiu o seu prédio, mas por dentro a gente não sabe como está, até porque o balanço do Botafogo não foi divulgado, o do Bahia já foi, as questões financeiras, o que foi gasto, o quanto está rendendo, tudo direitinho. O do Botafogo não foi divulgado. Temos essa questão do texto aí com o Lyon. Eu vi alguns especialistas falando que pode refletir um pouco no Botafogo, pode refletir sim por ser o mesmo grupo, por questões financeiras. E aquela coisa, a gente não sabe, como eu sempre falo aqui, a gente não sabe se a SAF do Botafogo é algo assim, testou, investiu, ganha tudo agora, e lá na frente a gente não sabe se vai continuar esse mesmo investimento. Diferente do Bahia, que o planejamento do Bahia é caminhar passos, como já expliquei aqui, né, como uma criança que nasce, passa a sua fase de bebê, se torna criança, jovem, adulto e por aí vai. É até importante a gente, torcedor, entender isso, porque eu fiz um vídeo passado, o título do vídeo é Qual o segredo do sucesso do Bahia? E tinha um comentário assim, ó. Eu pergunto, qual o sucesso? Ganhou o quê, pelo amor de Deus? Cara, eu acho um pouco vago a gente pensar dessa forma. Que o que é construído em um clube está sendo só títulos. Por quê? O Bahia pode ganhar os títulos agora e amanhã o Bahia cair. A finança do Bahia virar aí uma decadência. O grupo declarar falência. Acho que dá para entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Um clube de futebol, gente, nessas questões da SAF, né? A SAF é algo novo no futebol brasileiro, algo novo no futebol. Os problemas são novos, as regras são novas, mas a gente já viu que dá um grande resultado. O que é que acontece? Se o Bahia for campeão igual o Botafogo, o Bahia foi campeão de tudo, pá, tal, tudo lindo, festa na Bahia, aí chega no próximo ano, aí o Bahia começa a decair. Como foi o Fortaleza, né? Olha a situação do Fortaleza hoje. O Fortaleza fez grandes investimentos por conta de Libertadores, foi aquela sede por Libertadores, tal. E olha a situação do Fortaleza hoje. Eu não estou aqui passando pano para Grupo City, para nada. Eu só queria que vocês entendessem um pouquinho como é construído, gente. Eu não vou dizer que tem que ter paciência, porque torcedor não tem paciência, a gente não vai ter paciência com nada. Mas assim, a gente entender um pouquinho a forma que está sendo construída. E quando eu digo que a SAF do Bahia é grande, na minha opinião, é melhor do que a SAF do Botafogo, porque a gente vê explícito o que está sendo construído no interno. A SAF do Bahia hoje investe no futebol feminino. A SAF do Bahia hoje investe na base.
Vou fazer até um vídeo sobre isso, relacionado a contratações. Investe pesado na base. A gente está vendo meninos da base hoje indo para o futebol, pro futebol, né? Pro profissional. Fugiu aqui a palavra. Indo para o profissional. A gente até tinha visto um vídeo que eu até soltei aqui, que gente de fora está interessada em vir para a base do Bahia. Antigamente o Bahia que vendia, que passava, né? Agora eles querem vir para a base do Bahia por conta do investimento. Quando eu falo de sucesso, eu falo disso. Os títulos vão ser consequências. A gente quer, lógico, a gente quer ser campeão. Libertadores, Bahia para mim era campeão. Me chamavam de louca. Sim, pode dizer que eu sou doida, mas para mim era campeão. Eu estava na expectativa de a sede de ser campeão. Sul-Americana agora, mesma coisa. Copa do Nordeste, por aí vai. Ficar ali em alta no Brasileirão, né? Ser líder do Brasileirão. É o que a gente quer. Só que na prática é diferente, a gente precisa entender isso. Porque às vezes o torcedor fica chateado e não entende, mas a gente precisa entender isso, que na prática é diferente. Vou fazer um vídeo sobre contratações, que a gente está tendo muita dor de cabeça relacionada a contratações. A gente vai bater um papo depois sobre isso. Mas voltando à SAF. Quando eu digo assim, essa questão da SAF do Bahia, para mim, na minha opinião, ser melhor do que a SAF do Botafogo é isso. O Bahia também é muito explícito no que... Explícito entre aspas, mas mostra um pouco para o torcedor questões de finanças, de quanto rendeu, tudo isso, coisa que o Botafogo não está fazendo. Bora acompanhar esse vídeo. É do canal Gol TV. Dá os créditos a ele participando do podcast, ele soltou esse vídeo e ele faz essa comparação, né? A questão do John Textor ao Grupo City. Até essa questão assim, do Paiva. A gente viu que o Paiva foi demitido. Os burburinhos é porque o Paiva não estava fazendo o que o Textor queria. O Paiva não tem muito critério para a gente estar aqui defendendo o Paiva, né? Eu sei que a gente não tem muito critério para isso. De certo modo, vai ver, o Textor estava até certo de ir lá e tomar uma decisão, porque não era o que ele queria. Também pode ser algo complicado, né? Pode ser algo que venha interferir muito no clube, não sei. Pode ser algo que venha influenciar muito no time, o cara ir lá e já meter a mão e não é do jeito que ele quer, e ele já lá e mudar. Pode soar um tom muito autoritário. Não sei até que ponto isso seria bom, né, para uma gestão. Mas bora acompanhar para a gente entender, só para resumir o meu pensamento, né? Eu tive o mesmo pensamento também, bora só resumir aqui. E como é que você enxerga as SAFs? Você acha que ajuda, atrapalha? Como é que você entende isso? Eu posso falar mal da SAF do Botafogo, não tô chateado não, comigo. Não, você pode falar que você tá liberado. Cara, eu vou ser bem sincero pra você. Eu cubro muito o Bahia, já fui na Bahia algumas vezes. Bora, Bahia, abraço. Eu fui o primeiro a dar a ida do Bahia, a ida do Everton Ribeiro pro Bahia. Pode procurar em qualquer rede social. Eu participei lá do Globo Esporte da Bahia, enfim. E ninguém acreditava. Todo mundo me xingava, né? Pô, mentiroso. Everton Ribeiro indo pro Bahia, né? Até que se concretizou, né? Aí a partir desse momento, os torcedores do Bahia, que também é um grande público, meu abraço para o torcedor do Bahia, tem 4 camisas lá do Bahia que mandaram para mim. Eles começaram a olhar um pouco mais o meu trabalho também. Hoje, sem dúvida nenhuma, a SAF mais próspera para mim é a do Grupo City, juntamente com o Bahia. Para mim é uma SAF... muitas pessoas se perguntam, mas por que escolheu o Bahia, né? Que poderia ter... Cara, porque eu morei no Nordeste 6 anos, né? Lá no Nordeste eu cobri esporte, eu cobri Santa Cruz. Por incrível que pareça, eu não cobri Vitória e Bahia, mas cobri esporte, cobri Santa Cruz, cobri ABC de Natal e América, porque eu morava no Rio Grande do Norte, eu morava em Natal, né? Aí depois eu cobri CSA e CRB, então eu dei uma rodada nas rádios ali do... E são torcedores apaixonados. Irmão, você não tem noção o que sabe? Fica muito escondido ali, né? Existe um certo preconceito ainda com o futebol do Nordeste, né? Uhum. Mas o que o Grupo City viu no Bahia? Cara, viu a grandiosidade. Hoje, se eu pegar esse copo aqui e botar o emblema aqui do Bahia, vende. É uma torcida, a torcida nordestina é extremamente apaixonada. E o grande diferencial das SAFs para essa SAF aí do Grupo City, porque o Grupo City está fortalecendo o time profissional, a estrutura, tem um CT espetacular, que é o Evaristo de Macedo. A base hoje do Bahia está jogando demais, tem grandes promessas, Juan Pablo, Del, várias promessas ali. Eu fui assistir o Vasco e Bahia que teve na Portuguesa. Eu fui também. Eu fui. Foi 3-2, né? Foi 3-2, não foi? Eu não lembro desse jogo. Foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. Exatamente. Eu fui nesse jogo. Eu fiz esse jogo pela Gol. E futebol feminino, cara. Eles estão investindo no futebol feminino. No Nordeste hoje, o principal time é o Bahia. Se eu não me engano, foi para semifinal
do Nacional, o time do Bahia. O Feminino. City, então, você está falando, não investe só no futebol. Não, é na masculino, estrutura. No clube. Ele quer elevar a instituição, não é só no futebol. E aí eu faço um paralelo com um Textor. É uma SAF, mas é uma SAF completamente diferente. Aí já é parte do futebol masculino. Exatamente. E também é tudo muito centralizado. Se você chega e fala uma coisa que ele não quer, ele vai te mandar embora. Não tem uma estrutura por trás que pensa ele que manda. E quando você tá... eu vou utilizar uma palavra aqui, mas, enfim, para exemplificar. Quando você está em uma ditadura, no regime ditatorial, você tem que se submeter aos mandos e desmandos do que o cara quer. Segundo o Renato Paiva, ele queria escalar o time, por isso que ele foi demitido. O Textor não deu ainda a versão dele, né? Vai dar a versão dele dos fatos ainda. Mas ele queria que ele escalasse um time um pouco mais ofensivo. Ele não fez isso aí contra o Palmeiras, acabou sendo demitido. Segundo o Renato Paiva falou para o Sport TV. Não tava, né? E é muito arriscado, cara. Sem sacanagem. O Vasco é grandioso. A torcida do Vasco o que segurou o Vasco e segura o Vasco é a torcida. É espetacular a torcida do Vasco. Acho que compatível com a do Flamengo aqui no Rio é o Vasco da Gama. O Vasco é apaixonante. E aí, olha a responsabilidade que é você pegar uma instituição dessa grandeza e dar na mão de uma empresa que você não sabe de onde veio, o que vai fazer, o que, sabe, o que vai fazer com tudo, qual o pensamento, se ele quer efetivamente engrandecer o Vasco, engrandecer o próprio bolso, sabe? Aí eu volto pro Botafogo. Uma coisa que me irritava muito no John Textor. Apareceu o Jefinho. Porra, apareceu o Jefinho. Aí daqui a pouco o Jefinho ele foi pro Lyon. Aí apareceu o zagueiro, o Adrielson. Aí daqui a pouco o Adrielson foi pro Lyon. Aí apareceu o PR, o goleiro, Lyon. Eu falei, pô, calma aí. Ele tá... Sabe, o Botafogo ele virou uma usa. Sabe? O Botafogo ele virou um clube satélite pro Lyon, né? Agora parece que, pelo fato dele ele abriu mão lá, né? Da gestão lá do Lyon e vai olhar totalmente pro Botafogo. A gente vai ver se vai mudar alguma coisa. Então, me preocupa muito ter um cara pensando e tomando todas as decisões. Isso me preocupa muito, né? E instituições como o do Botafogo e o Vasco da Gama na mão de um cara doido, ele faz loucuras, né? Faz loucuras. Muito bom essa análise, é o que eu penso também. Mais uma vez, reforçando o canal, na Gol TV, tem lá completo, vocês vão lá acompanhar. Mas é o mesmo pensamento que eu tenho, gente. Eu acho que é meio que loucura. É um cara, como ele falou, né? Não tem uma estrutura por trás, como é o Grupo City. É um grupo grande, né? Tem um certo... São regras, tudo isso, um certo investimento. Gente, deixa eu reforçar uma coisa a vocês aqui. Eu não tô criando rivalidade de SAFs, nem tô aqui querendo dizer que a SAF do Botafogo é ruim, porque o Textor pode agora... se dedicar completamente ao Botafogo, até porque ele abriu mão do Lyon, né, da sua parte no Lyon. Então, assim, ele pode se dedicar completamente ao Botafogo. A gente não sabe como vai prosseguir, como é que vai acontecer. A gente só está falando de exemplos de como uma é organizada e a outra a gente não está vendo tanto assim, né? Deu resultados imediatos, que bom, a torcida do Botafogo feliz, né? Há muito tempo o Botafogo nessa luta também. Mas a gente não sabe o futuro, né? A gente já viu o exemplo do Lyon, o que aconteceu com o Lyon. Essa questão do fair play tá para vir para o Brasil também, tá aí sendo estudada. E é isso, tá? Beijo tricolor, fique com Deus, até a próxima.